Recentemente nós temos observado uma polarização extrema do nosso sistema político. Opiniões diversas, opiniões muito radicais, e elas não se comunicam. Podemos pegar, por exemplo, direitistas e esquerdistas, são antípodas, não se comunicam. E há toda uma carga pejorativa em cima dessas dimensões, que nós podemos colocar ideologias como socialismo, comunismo, liberalismo, conservadorismo, para agregar essa divergência. E eu questiono se isso nos ajuda a compreender, a entender a nossa situação política hoje, e detalhe, se isso ajuda a mudar o rumo, ajuda a nós sairmos de um impasse. Acreditamos que liquidando uma dessas facções, ideologias, teremos a solução para os nossos problemas. Nós estamos praticando a política do ódio, a política do revanchismo, a política da indiferença. O que mais buscamos é eliminar o outro. Atualmente, por conta dessa situação que nós tivemos no âmbito político, em que a presidente Dilma foi afastada, sofreu impeachment, e por conta também de problemas socioeconômicos, a esquerda, e principalmente o PT, ficou taxado como responsável por diversos problemas, e principalmente em relação à corrupção. E a solução então seria extirpar o PT do poder, liquidar as esquerdas. Essa é uma dimensão que nós olhamos da solução. Uma solução que é apresentada pela mídia, por especialistas, por pessoas comuns. Como se isso bastasse. E há também uma interpretação equivocada em relação a conceitos que são úteis para entender um passado, mas hoje não ajudam a entender a situação do presente. Por exemplo, essa discussão entre comunismo, socialismo versus capitalismo, liberalismo. Nós não estamos mais numa guerra fria. Embora esses conceitos tenham validade, para a nossa atual circunstância, isso não convém. Porque nós não temos a pretensão, por menor que seja, de ser comunista. Não é isso. Nem o Partido dos Trabalhadores que esteve ao poder pensou nisso. Então, trazendo essa dissociação, será que nós temos alguma solução? Eu acredito que não. Isso contribui de forma negativa para atiçarmos essa indiferença, essa política do ódio. Se nós tirarmos, de um lado, essas conotações, direita e esquerda, e toda a carga valorativa que elas têm, de nós mesmos, o que nós vamos ver do outro lado somos nós, o outro. E o que nos falta hoje é uma alteridade, é nos colocar no lugar do outro. Não é porque o outro pensa diferente do que eu penso que ele está equivocado e que deve ser eliminado. Não é isso. Nós temos que praticar a tolerância. Hoje, o nosso caminho para alguma solução é a tolerância. Porque a existência do outro, por mais que ele esteja equivocado, por mais que ele seja errado nas suas colocações, mostra as limitações que eu tenho. Mostra que pode-se ter uma alternativa diferente. Então, o diálogo. Uma expressão muito usual nas ciências sociais, que é o véu da ignorância. Se nós tirássemos esse véu e pudéssemos olhar o outro sem essas amarras, sem esses termos pejorativos que nós colocamos,
nós íamos ver que o outro nada mais é do que nós. Nós estamos na mesma sociedade. É como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Nós podemos ver a nossa imagem, mas se o espelho estiver distorcido, estiver borrado, for aqueles espelhos convexos, o que nós vemos são outras imagens. Então nós temos que limpar esse espelho, e esse espelho, na verdade, é o nosso sistema político. Nós temos que limpá-lo. Isso não quer dizer eliminar aqueles que pensam diferentes, mas cada um na sua colocação, na sua opinião, na sua diferença, respeitar o outro. Limpando esse espelho, nós podemos nos ver do outro lado e, com isso, ver toda a sociedade, encarar os nossos problemas. O impasse político, como eu disse, tomou proporções maiores. Está nas relações pessoais, está no âmbito das instituições, judiciário, Ministério Público, tribunais de conta, controladorias, porque há disputas políticas que estão sendo traçadas ali, que o que nós devíamos ter era uma avaliação da verdade, dos fatos imparciais, mas não, nós temos uma disputa política. E mais uma vez não traz soluções. A mídia contribui para essa polarização. Então o que nós temos que procurar não é ignorar o passado, não é ignorar os erros, mas de algum modo encontrar pontes, alternativas, capacidade de ver o outro nas suas diferenças e entendê-lo. O sistema político é um meio de comunicação. E se essa comunicação está truncada, nós não temos como dialogar, como avançar, como pensar em soluções. Hoje o que nos falta é isso. Eu acredito que num sistema repleto de polarizações, um tecido social muito dilatado, temos poucos caminhos, alternativas para esse diálogo. No entanto, as lideranças políticas, não só elas, mas religiosas, culturais, acadêmicas, empresariais, têm de pensar se motivar, fomentar essa indiferença vai trazer solução. As responsabilidades de cada um, e principalmente dessas lideranças, deve ser importante. O que nos falta hoje é essa capacidade de os líderes verem esse momento delicado e partirem para situações além de seus interesses, mas pensar no Estado como um todo, na sociedade como um todo. Vamos deixar de praticar essa política da indiferença. Vamos entender o outro, porque o outro nada é mais do que nós. Nós fazemos parte da mesma sociedade. Então a alteridade, se colocar no lugar do outro, é importante nesse momento. Deixando de lado essas siglas negativas, positivas, como mote para as nossas decisões políticas, como mote para nos relacionarmos politicamente. Não é pelo fato de o indivíduo ser de esquerda ou de direita que ele está errado ou certo. Não é isso. Essas conotações nós trazemos como uma forma de eliminar, liquidar, menosprezar o outro. Será que isso está nos dando solução? Está apresentando um caminho para seguirmos, para pensar o Brasil, para fortalecimento dessa democracia que está tão arriscada atualmente? Bem, eu acho que nós temos de pensar isso, e a responsabilidade, certamente, das autoridades, das lideranças, mas ela passa por cada um de nós. Você aí, que tem um colega que pensa diferente de você em termos políticos, não deixe de conversar com ele, porque ele pensa diferente. Mas nessa diferença, encontre um caminho para entender as dificuldades, as complexidades do nosso sistema político e reflita isso por meio de suas escolhas políticas. Vamos deixar de praticar a política da indiferença. Vamos pensar de forma em que a autoridade, se colocar no lugar do outro, seja o caminho para
o nosso bem-estar, para a nossa solução e principalmente para o resgate da nossa condição democrática.